A história que se esconde nos véus e por trás dos muros espessos nem sempre é a que os livros oficiais nos contam. Longe da imagem de pura abnegação e santa retidão, houve um lado menos explorado na existência das mulheres dedicadas à vida religiosa. Hoje convidamos você a uma viagem através dos séculos, desde os recônditos medievais até a aurora do século XIX, para desvendar os meandros da rotina dessas figuras que escolheram ou foram compelidas a viver sob o jugo da fé. Será que, contrariando todas as expectativas, algumas dessas devotas irmãs ousavam tecer laços e encontros secretos, ansiando pela liberdade além dos portões que selavam seu destino? Rumores persistentes sussurram que, no silêncio dos claustros, desenrolavam-se dramas e vivências que desafiavam a austeridade pregada, pondo em xeque a própria noção de vida consagrada. Fala-se, por exemplo, de freiras que, com uma engenhosidade surpreendente, encontravam meios inusitados de lidar com os anseios mais profundos do coração e do corpo, transformando o ordinário em vias de escape íntimas. Mas qual a substância por trás desses relatos? Antes de aprofundarmos neste fascinante mergulho, considere juntar-se à nossa comunidade para não perder os próximos capítulos desta saga. Por trás das pesadas portas de um antigo monastério, as condutas desviantes floresciam em segredo, desafiando a rígida disciplina e buscando constantemente brechas nas regras inflexíveis. Tais episódios eram habilmente velados do olhar do mundo, tudo para abafar o burburinho e proteger a intocável imagem da instituição eclesiástica. Permaneça conosco até o fim para desvendar cada nuance desta narrativa surpreendente. Muitos pressupõem que a senda do convento é um caminho florido, mas a realidade é de disciplina ferrenha, sacrifícios incessantes e uma labuta exaustiva. O que de fato significava abraçar o chamado divino? Um pilar dessa escolha era a completa renúncia a qualquer conforto ou luxo pessoal. A castidade, acima de tudo, era o juramento mais solene e impiedoso imposto às irmãs. Contudo, o que realmente instiga nossa curiosidade hoje é a singular dinâmica que moldou as comunidades femininas ao longo da história. As primeiras evidências desses agrupamentos surgem no século IV da era cristã, mas foi na Idade Média que os mosteiros para mulheres proliferaram de maneira notável. Mas quem eram essas almas que optavam ou eram coagidas a vestir o hábito e a vida reclusa por séculos a fio? Muitas vezes jovens sem dote ou sem a perspectiva de um casamento honroso eram direcionadas aos conventos, sendo esta a única rota socialmente aceitável para seu futuro. E o fluxo não parava por aí. Mulheres consideradas indomáveis, de espírito rebelde ou questionadoras, eram igualmente enviadas para os mosteiros, com a clara intenção de serem corrigidas e mantidas sob o implacável escrutínio da autoridade eclesiástica. Claro, havia também aquelas que ingressavam por vocação genuína, buscando na clausura um refúgio do turbilhão mundano e uma nova dimensão de propósito existencial. No entanto, por trás das imponentes muralhas, a vida diária das religiosas era drasticamente diferente do idílio pintado em contos. A rotina era marcada por uma cadência implacável, regida pelos sinos e pelas horas canônicas, quase que minuto a minuto. A jornada começava ao despontar do sol, por volta das 6 da manhã, com longas e profundas horas de oração. Após esse recolhimento espiritual, as irmãs mergulhavam em afazeres físicos árduos, labutando por no mínimo 5 a 6 horas diárias. O estudo era igualmente essencial. Dedicavam-se ao menos 2 horas por dia à alfabetização, um privilégio raro e inestimável para as mulheres daquele tempo. Não permita que estas revelações do passado se percam no tempo. Se você deseja desvendar mais narrativas ocultas, escândalos varridos para debaixo do tapete e verdades que a história oficial tentou silenciar, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você será um dos primeiros a explorar os mistérios mais intrigantes da história. Apesar de todo o esforço e labuta, as religiosas não recebiam qualquer forma de pagamento. Entretanto,
É vital notar que elas não eram tratadas como meras serviçais sem direitos. Ao contrário, usufruíam de vantagens como acesso garantido à alimentação e um teto seguro. Os alimentos frescos, provenientes do trabalho árduo no cultivo das terras da própria comunidade, eram o sustento principal. Contudo, as normas eram implacáveis. Nenhuma devota tinha permissão para possuir bens particulares. Com o avançar dos anos, entretanto, brechas e subterfúgios começaram a emergir, com algumas integrantes do clero buscando artifícios para contornar as proibições e adquirir pequenos objetos pessoais. Mas o desafio mais monumental, sem dúvida, residia na manutenção do voto de castidade. As restrições pareciam, à primeira vista, intransponíveis, mas as mulheres encontravam maneiras engenhosas de se desviar delas. Afinal, o anseio por afeto e as necessidades humanas mais intrínsecas não se deixavam sufocar por completo, nem mesmo entre os muros de uma instituição religiosa. Algumas chegavam a optar por medidas drásticas, como a total renúncia à vida conventual. Isso frequentemente ocorria após encontros casuais com indivíduos do sexo oposto que transitavam nas imediações dos locais sacros. Muitas vezes, um simples cruzamento de olhares ou poucas palavras bastavam para acender uma centelha, e uma vez que o sentimento brotava, o passo seguinte era aguardar a oportunidade propícia. Aproveitando a efervescência de celebrações religiosas ou festividades públicas, algumas monjas conseguiam se mesclar à multidão e desaparecer, abandonando definitivamente a vida de reclusão. Mas e quanto àquelas que, por temor ou ausência de ocasião, não ousavam a fuga? Para elas, a única alternativa era buscar momentos de intimidade no interior do próprio recinto. Naturalmente, durante o dia seria impensável encontrar um instante de privacidade, já que o mosteiro fervilhava com orações, afazeres manuais e estudos. Contudo, ao cair da noite, as regras pareciam abrandar, e a possibilidade de contornar o voto de celibato tornava-se mais real. Havia um detalhe que facilitava consideravelmente essa dinâmica. Os estabelecimentos femininos frequentemente se situavam em frente aos masculinos. Isso significava que as religiosas e os monges podiam se avistar com frequência, mesmo que à distância. Um olhar um pouco mais demorado, um aceno discreto, e já era possível identificar um potencial parceiro de aventura. Mas como estabelecer um laço sem despertar suspeitas? Para isso, as devotas desenvolveram um método tão singelo quanto engenhoso: acender uma pequena vela próxima à janela de sua cela. Aquela tênue chama era um sinal sutil, um convite silencioso para quem soubesse interpretar. Ao captar a mensagem, o monge escolhido sabia precisamente o que fazer. Após se certificar de que não havia olhos curiosos por perto, ele se aproximava do ponto combinado, pronto para o encontro sigiloso. É intrigante observar que mesmo nesses momentos de paixão proibida, certas regras eram escrupulosamente seguidas. A vela deveria permanecer acesa durante todo o interlúdio, e ambos os participantes deveriam estar nus. Essas práticas, de certa forma, ecoavam preceitos estabelecidos ainda em 1079, que impunham severas restrições a vínculos de exclusividade entre as irmãs, visando evitar favoritismos ou apegos particulares. As noviças dormiam todas juntas, em vastos dormitórios coletivos compartilhando o mesmo ambiente sem distinções. Mas este era apenas um dos inúmeros segredos guardados a 7 chaves dentro dessas instituições. Alguns mosteiros ficaram marcados por episódios tão polêmicos que, apesar dos esforços da igreja para abafá-los, acabaram vindo à tona com o tempo. Um dos casos mais rumorosos foi o do convento católico de Santo Ambrósio, um local que, no século XIX, ganhou uma reputação nada invejável por suas práticas questionáveis. Mas quantas pessoas conhecem realmente a fundo a história desse enigmático convento romano? O que torna essa narrativa ainda mais assombrosa é que o cenóbio de Santo Ambrósio esteve envolto em uma névoa de mistério e boatos por séculos. Sua reputação obscura ficou restrita a murmúrios.
e somente após minuciosas investigações nos arquivos secretos da igreja foi possível lançar alguma luz sobre o que de fato ocorria ali. Revelações emergiram de arquivos esquecidos, desvelando uma série de fatos incômodos que, por anos a fio, permaneceram velados. No coração dessa saga, destacava-se Irmã Selene, a venerável superiora do Convento da Luz Eterna, cuja beleza enigmática contrastava com um temperamento formidável. Ela possuía uma habilidade singular para dominar as mentes e vontades das demais religiosas, exercendo uma influência avassaladora sobre suas companheiras de clausura. Suas convicções peculiares e o vasto poder que acumulou a levaram a ignorar por completo os preceitos de pureza e abnegação que regiam sua ordem. Em vez de encontrar contentamento nas preces ou na meditação, Irmã Selene buscava satisfação em envolvimentos íntimos com suas subordinadas, transformando o santuário da fé em palco de práticas que desvirtuavam por completo a santidade e a simplicidade esperadas. Quando vozes dissonantes se ergueram, questionando a moralidade de suas ações e buscando clareza, a Madre Superiora respondeu com astúcia. Ela proclamava que cada um de seus atos possuía uma inspiração divina e que sua posição era elevada, acima da compreensão das simples mortais. Irmã Selene exigia devoção e veneração incondicionais, engendrando uma complexa teia de persuasão para que as noviças e irmãs aceitassem sua soberania sem objeções. Conforme atestam documentos da época, suas relações não se restringiam às companheiras de claustro. Ela mantinha um envolvimento velado com Padre Elias, um clérigo influente da própria comunidade monástica, o que cimentava ainda mais sua autoridade dentro do círculo religioso. Contudo, nem todos se mantiveram em silêncio diante de tais acontecimentos. Alguns membros do clero e da Irmandade tentaram desmascarar as transgressões e alertar o público sobre os escândalos do Convento da Luz Eterna. Contudo, cada esforço para trazer a luz se dissipava em sombras. Os que ousavam cruzar seu caminho ou confrontar sua ascendência sofriam retaliações implacáveis. Deixava-se claro que Irmã Selene não toleraria ameaças à sua hegemonia. As revelações acerca do que se desenrolava no convento não se limitavam apenas a essas uniões vetadas. Deliberações questionáveis eram incessantemente impostas, como confirmam diversos registros históricos. A verdade, porém, tinha seus próprios caminhos, e não pôde ser contida para sempre. Os segredos do claustro romano finalmente vieram à tona, chocando a opinião pública. Uma rigorosa investigação canônica foi instaurada, e tanto Irmã Selene quanto Padre Elias foram formalmente condenados por um tribunal eclesiástico. As sanções foram inevitáveis, mas a magnitude da controvérsia foi tamanha que abalou até os alicerces da própria hierarquia religiosa. Com o intuito de resguardar a reputação da Igreja de um descrédito ainda maior, diversos detalhes permaneceram sob sigilo por longas décadas. Esta narrativa sublinha que a conformidade das religiosas às rigorosas exigências do ambiente monástico jamais foi um percurso simples ou instantâneo. A inerente busca por afeto e a aspiração por autorrealização frequentemente suplantavam as restrições impostas, impelindo muitas a transgredir as regras em segredo, longe dos olhos vigilantes da autoridade clerical.